Eu sou o Caio Fleury, é um prazer estar falando com vocês. Aqui o foco é saúde e emagrecimento. Aqui falamos sobre emagrecimento saudável e eficaz. Falamos sobre técnicas para melhorar a sua saúde, para você ter mais longevidade, viver mais e com mais disposição. Muita energia, você no controle total do seu corpo, da sua saúde. E o episódio de hoje é sobre a continuação do capítulo anterior, sobre o método inovador de jejum chamado Keto Fast, do Dr. Joseph Mercola. Como você vai colocá-lo em prática para ter o corpo e a saúde que sempre sonhou? Eu vou aprofundar mais sobre os benefícios dessa prática de jejum e da cetose, isso mesmo, da cetose, para você ter mais saúde e provavelmente viver mais. Mas antes de tudo, eu gostaria de contar a história de sucesso do Iranildo com o coach emagrecimento. O Iranildo, de 25 anos, começou o coach com mais ou menos 110 quilos e logo emagreceu 10 quilos. Mas emagreceu muito rápido e muito tranquilamente. Ele perdeu facilmente mais de 2 quilos por semana, mas quando ele chegou nos 98, ele chegou num platô. E chegou num platô bem forte que muitos homens atingem com 85 ou 90 quilos. Portanto, a história que se segue agora é uma história de superação de verdade, uma história de determinação, de disciplina e devoção. O coach emagrecimento comigo foi a porta de entrada para essa sua jornada interna de superação, mas ele foi muito além das minhas próprias expectativas, inclusive. Por fim, ele conseguiu sair do platô e emagrecer 19 quilos. E eu vou contar para vocês o segredo de sucesso do Iranildo. Ele adotou um método de jejum parecido com o Keto Fast, que eu já expliquei no post anterior, só que eu vou elaborar um pouco mais hoje. Mas antes disso, não deixe de entrar em contato para fazer o coach emagrecimento, me adicionando no WhatsApp no 011 97533 8525, repetindo 011 97533 8525. Ou você pode clicar no link desse vídeo para falar direto comigo. E você vai se superar também como Iranildo, só que provavelmente vai ser bem mais fácil no seu caso. E novamente, clique no link da descrição do vídeo para fazer o coach emagrecimento ou me adicione no 011 97533 8525. Seja também uma história de sucesso. Essa semana foi interessante. Eu recebi muitos comentários de pessoas perguntando sobre esse método do jejum novo do Dr. Joseph Mercola, o Keto Fast. Realmente é um método muito interessante, particularmente eu já passei a fazer o jejum de 24 horas uma vez na semana, ao invés de uma vez a cada 2 semanas como estava fazendo antes. E é melhor e fica mais organizado também, porque tudo que eu tenho que fazer é escolher um dia da semana para ficar 24 horas sem comer. E lembrando que esse método inclui um jejum de 24 horas 2 vezes na semana, com a possibilidade de começar uma vez na semana como transição, ou mesmo para quem não quer fazer 2 vezes na semana, seja porque faz muito exercício de força, como no meu caso, ou por outros motivos. Já que eu faço mais ou menos 5 dias na musculação, 5 dias na semana de musculação, 5 dias e meio para ser mais preciso, uma vez na semana eu faço 3 horas de exercício aeróbico. Então nesse caso fica mais difícil para mim realizar esse método de jejum 2 vezes na semana, por essa questão de treino e de logística. E justamente também porque eu viajo quase todos os finais de semana e preciso de uma super compensação calórica no dia após o jejum de 24 horas, que inclusive eu vou falar sobre isso. Esse é um detalhe muito importante do método que vocês não podem perder. Então no dia seguinte desses 24 horas de jejum, deve haver um consumo calórico mais elevado, de pelo menos 50% mais. Para quê? Para a reconstrução dos tecidos. Então, no dia seguinte, o consumo calórico deve ser mais alto que o normal para estimular o anabolismo muscular, ou seja, o ganho de músculo, aumentar o hormônio de crescimento em mais de 200% e IGF-1 para estimular a renovação de praticamente todos os tecidos do corpo. E é aí que acontece muitas das maravilhas do jejum, nesse período anabólico de realimentação. Então, durante o jejum, o corpo está passando por um processo de regeneração celular e durante o período de alimentação, esse refeed de mais de 50% das calorias, os tecidos estão sendo reconstruídos e de uma maneira muito diferente que o dia a dia das pessoas que não seguem o jejum. Então a realimentação é muito importante. E repetindo, nesse dia seguinte do refeed, o consumo calórico deve ser de pelo menos 50% mais alto e a média diária de seus macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e gordura, deve ser mais elevada, portanto. A não ser que você esteja tentando emagrecer mesmo, porque daí não precisa comer muito para compensar. Já que seu objetivo é emagrecer, você vai comer no dia seguinte consumindo o mesmo teor calórico. E muitas vezes as pessoas já naturalmente enfiam o pé na jaca depois e isso já vai
acarretar uma compensação calórica natural. Então não precisa nem se importar em colocar deliberadamente mais 50% de calorias no seu dia seguinte. Agora, eu vou contar para vocês todas as vantagens do método, mas vocês têm que escutar até o final para entender tudo. Porque você realmente pode se apaixonar por esse método, então vai até o final mesmo. Uma das vantagens desse método é poder aumentar a autofagia em até 85%. 2 vezes na semana. Autofagia, regeneração das células, 2 vezes na semana, 85% do seu potencial autofágico do organismo. Logo, isso significa que você pode fazer umas 100 vezes ao ano. Isso é incrível se você for pensar. O propósito de quebrar parcialmente o jejum após 24 horas é de não inibir muito a autofagia, que é esse processo de renovação das células, para que ele volte a todo vapor durante a noite e amanhã do dia seguinte, até o momento de quebrar definitivamente no almoço do dia seguinte. Então, novamente, você vai quebrar o jejum parcialmente com uma refeição hipocalórica, baixa em calorias, para a autofagia ser quebrada parcialmente e, portanto, manter essa autofagia mais elevada ao longo da noite e da manhã do dia seguinte. Dessa forma, é possível estimular 85% do potencial autofágico do organismo. E a pedido dos leitores do blog e ouvintes do YouTube, eu vou resumir novamente. Mas não deixe de escutar até o final, porque realmente você vai entender como esse método funciona para transformar a sua vida. E já que estamos falando do YouTube, aproveite para seguir meu canal do YouTube clicando no link da descrição desse vídeo, ou mesmo na lateral da tela se você tiver no computador, porque realmente é muito importante você seguir o canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo low carb. Então aproveite para clicar aí no link do vídeo e seguir o canal. Vou resumir o método para vocês, esse método inovador. Então você faz o jantar normal no dia e no dia seguinte você só vai jantar. Você não vai fazer o almoço e o café da manhã. E depois desse jantar do dia seguinte, que é um jantar hipocalórico reduzido em calorias, você vai só almoçar no dia seguinte, né? Como se estivesse fazendo seu jejum de 16 horas diário. Que, aliás, muitos leitores já fazem diariamente esse jejum de 16, 18 horas. Então não é nenhuma novidade. Assim você completa 24 horas de jejum, mais essa refeição hipocalórica de 300 calorias, mais 16 a 18 horas de jejum no dia seguinte, para manter a autofagia por mais tempo. Esse é o objetivo, estender o processo de renovação das suas células por mais tempo do que o jejum tradicional de 24 horas, que já estimula bastante por sinal. Então essas 24 horas ocorrem 2 vezes na semana, são 2 vezes de jejum, são 2 jejuns de 24 horas, além de 16 a 18 horas de jejum diário, que seria, obviamente, pular o café da manhã para a maioria das pessoas. Algumas pessoas preferem pular o jantar, mas geralmente é o café da manhã que elas fazem. E por último, quem escutou meu último capítulo de podcast deve ter entendido que nesse método, o jejum de 24 horas é quebrado por essa refeição low carb baixa em calorias e baixa em gordura, mais especificamente, como eu expliquei no post, com menos de 20 gramas de gordura, moderada em proteínas, que isso significa mais ou menos 20 a 40 gramas de proteína, e mais especificamente, se for possível, proteínas de fonte vegetais ou colágeno. Por que colágeno e fontes vegetais? Porque eles são naturalmente baixos em BCAA. Isso é para manter a sua insulina baixa, porque os aminoácidos de fontes animais de proteínas são mais ricos em BCAA, que a leucina do BCAA estimula muito a insulina. Então o objetivo é reduzir a insulina, reduzir a mTOR, que é outra via que eu vou já explicar melhor, para você conseguir manter a autofagia por mais tempo. Então a refeição que quebra o jejum de 24 horas deve ser bem leve, com entre 300 e 500 calorias. Eu falei 300 porque a maioria das pessoas realmente precisam emagrecer e não fazem exercícios todos os dias da semana. Para as pessoas mais atléticas, os esportistas, pode ser mais próximo de 500 calorias, mas é claro, com fontes de proteínas baixas em BCAA. E é só no dia seguinte que você pode comer mais carboidratos e mais comida. E isso é uma ótima notícia, porque significa que você não precisa cortar os carboidratos da sua dieta, mas apenas deixar para o dia do refeed, do jejum, que condiz com esse aumento calórico aí proposto nesse dia. Então, repetindo, no dia seguinte você vai comer mais do que sua média da semana, e esse é um fator muito importante desse método, para você ter essa reconstrução dos tecidos e do músculo, da sua musculatura. Você vai treinar nos outros dias, de preferência, mas mesmo se não treinar, você vai ter uma compensação calórica e comer mais no dia seguinte do jejum. Então eu acho que já expliquei tudo. São
São 2 dias na semana de consumo de carboidratos e consumo calórico pelo menos 50% mais alto que a média de todos os outros dias da semana low carb, né? Então seria low carb, obviamente no dia de jejum é low carb porque você não está comendo. Nos outros dias seria low carb, só 2 dias na semana mesmo, os dias de refeed, que seria com um teor de carboidrato mais elevado. Ele sugere 100 a 150 gramas de carboidrato, mas eu acho que é muito elevado para a maioria das pessoas, mesmo após o jejum de 24 horas. Então eu sugiro algo em torno de 70 a 100 gramas de carboidrato no dia seguinte para a maioria das pessoas. Tá legal? Então vamos aos efeitos maravilhosos desse método, como eu prometi. Só que, como sempre, você tem que escutar até o final para entender tudo. mTOR, alvo mecanicista da rapamicina. O que é isso? Lembrando que o jejum de 24 horas inibe mTOR. mTOR é uma via no seu corpo que ajuda a controlar o crescimento das células. E em termos mais simples, isso significa que quando você tem uma alta ativação dessa via, você promove o crescimento do corpo. Quando você tem baixa ativação, você promove o reparo e a manutenção, que é exatamente o que o jejum faz de 24 horas. E o jejum de 16 horas também faz, embora com menos intensidade. Então eu preciso salientar que o excesso de crescimento causa câncer, além de outras doenças, o que torna o jejum e a cetogênica particularmente eficazes no tratamento de câncer. Hoje em dia, literalmente, todas as clínicas boas dos Estados Unidos usam a cetogênica e o jejum como uma dieta oficial no tratamento de câncer, caso você não saiba. Então, essa é uma via que é sensível aos nutrientes, especialmente às proteínas e os carboidratos. Logo, controlando nossa dieta, podemos controlar mais essa via, e isso é especialmente fantástico, pois evidências mostram que isso tem um papel importante na longevidade e no metabolismo das pessoas. A dieta cetogênica e o jejum intermitente são formas naturais de direcionar e regular o mTOR. Não é à toa que animais como os ratos de laboratório vivem substancialmente mais com a dieta cetogênica e o jejum de 24 horas em dias alternados. Mais especificamente, eles vivem 13 a 14% a mais com a cetogênica e pelo menos 20% a mais com o jejum de 24 horas em dias alternados. E isso sem reduzir as calorias. Repetindo, sem reduzir as calorias. Então, o complexo mTOR permite o crescimento, a síntese de proteínas, a degradação das proteínas também, para que você possa ter uma situação de crescimento dinâmico. E isso é muito importante, esse crescimento dinâmico, mas ele deve ser estimulado na hora certa e na intensidade certa para você ter uma saúde ótima. E o que estimula o mTOR, então? São carboidratos e proteínas. Só que proteínas o corpo precisa para a construção de tecidos e carboidrato não, né? Já que o corpo produz internamente os carboidratos naturalmente de acordo com a demanda. Por isso que a low carb é excelente. A gente não precisa de fontes externas de carboidrato. O corpo produz endogenamente quanto for preciso. Só que as proteínas não. Novamente, o corpo precisa de fontes de proteínas externas para manter a construção dos órgãos e dos tecidos. Então é extremamente importante para a longevidade o consumo de proteínas adequado. E a leucina, que é um dos aminoácidos mais anabólicos, rico no suplemento de BCAA, ativa esse complexo mTOR, né? A leucina também é rica em fontes animais de proteína. E o exercício de musculação faz o quê? Ele estimula a ativação da mTOR, ele remove os inibidores da ativação de mTOR. Então, só para ser mais específico, o exercício de musculação ativa mTOR no músculo, que é uma coisa boa, e pode inibir ela no fígado, em outros órgãos, que é uma coisa boa também. Então, é específico ao tecido-alvo. O jejum também inibe tudo, por isso também você deve fazer musculação apenas nos dias que você tem alimentação normal. E a outra maneira que a mTOR é inativada é, na verdade, por estresse metabólico. E assim, mais especificamente, a via AMP quinase pode inibir o mTOR. E a AMP quinase é ativada quando a relação ATP ou quantidade de ATP na célula diminui. Assim, em situações onde há baixo nível de glicose, onde há jejum, você vai ter uma ativação de AMP quinase e a inibição de mTOR. Isso é muito importante para a saúde. E esse é um dos incríveis benefícios do jejum. E o método de jejum Keto Fast faz exatamente isso. Possibilita uma inibição do mTOR nos órgãos para prevenir câncer e doenças e uma máxima ativação do mTOR nos músculos nesses dias de refeed, ou seja, nos dias de alimentação. Para você secar com jejum, você faz esse jejum de 24 horas e ao mesmo tempo atinge seu potencial máximo de ganho muscular nos dias que você faz o refeed. Então você vai atingir seu potencial máximo de saúde e também de ganho muscular se você quiser. E mais especificamente, quando a gente começa a entender esse complexo mTOR, a literatura científica mostra que o complexo mTOR é fundamental para o câncer e é fundamental para o crescimento.
e é fundamental para o crescimento. Ele é essencial, por isso é tão importante você ativar ele no músculo e é tão importante você ter a linha de base inibida para inibir mTOR nos outros órgãos e prevenir doenças do fígado, câncer, etc. Que está associado ao excesso de calorias e calorias ruins principalmente. Mas com o crescimento vem o conceito de que uma espécie maior, em geral, vive menos tempo, né? Espécies de animais. O exemplo que eu sempre dou é que se você tem dois cachorros, um dele é muito pequeno, tem um latido agudo, e outro cachorro é grande com latido grave, e realmente uma das únicas diferenças entre eles é a sua sinalização de GF1 e de insulina, que passa pela mTOR, que presumivelmente está contribuindo para essa diminuição no tempo de vida deles. E assim, quando observamos as drogas que aumentam a expectativa de vida, a droga número 1 que aumenta a expectativa de vida é a rapamicina, que bloqueia a mTOR. Isso é realmente uma coisa muito interessante que nos leva à cetogênica. Como eu falei, temos as melhores ciências da expectativa de vida nos animais e nos ratos. Claro, porque não conseguimos observar os seres humanos ao longo da vida, né? Isso seria muito caro de fazer um estudo do tipo. Então, um cara chamado John Ramsay e o Dr. Keith Barr, eles trabalharam em experimentos dietéticos, nutricionais e metabólicos para aumentar a expectativa de vida dos animais. Então eles começaram a observar uma molécula chamada P66SHC, que num grupo italiano anteriormente mostrou que pode aumentar o tempo de vida dos animais. E que eles descobriram que a expressão desses genes dos animais melhora dramaticamente quando há um aumento na oxidação das gorduras, ou seja, quando eles estão numa dieta cetogênica, que é mais ou menos o que você segue, o que acontece com o seu corpo quando você está fazendo muitos exercícios ou quando você está seguindo muito bem a cetogênica. Você passa a queimar mais gordura corporal e dietética como fonte de energia no lugar de glicose, né? Você reduz os seus níveis de glicose e queima mais gordura. E nesse grande estudo que eles fizeram, eles deram uma dieta cetogênica para os ratos e, como eu falei, eles viveram 13 a 14% a mais. E com isso eles tiveram 3 a 4 vezes menos câncer que os outros ratos que comeram o mesmo número de calorias, só que carboidratos, todos os macronutrientes, né? A dieta cetogênica proporcionou 3 a 4 vezes menos câncer nos ratos. Então, a dieta tradicional proporcionou 8 casos de câncer a cada 10 casos. E na dieta cetogênica, apenas 2 casos em cada 10. Isso é impressionante. É impressionante. Então, isso foi uma descoberta bem emocionante, porque é semelhante ao que vocês veriam, né, em resposta à droga rapamicina, que é uma droga que foi recentemente popularizada pelo seu poder de aumentar a expectativa de vida em vários organismos diferentes, humanos, cães e todos os tipos de animais. Então, para nós, isso é realmente interessante, porque é provável que a dieta cetogênica esteja agindo de forma a diminuir a atividade do complexo mTOR no organismo, e é por isso que a dieta está funcionando. Então, os cientistas mediram a atividade de mTOR no fígado e nos outros órgãos. E com certeza a atividade de mTOR estava baixa nos órgãos. Isso foi muito interessante e excitante. E isso aumenta a expectativa de vida. E tudo que eles fizeram foi inibir a atividade de mTOR da linha de base. A linha de base foi reduzida, só foi aumentada nos músculos especificamente. E isso é muito interessante, porque embora muitas pessoas não saibam, a mTOR pode ser específica a cada tecido e órgão, portanto. E eu acredito então que você já esteja entendendo que a mTOR age de maneira específica na dieta cetogênica. Então a dieta cetogênica reduz a mTOR nos órgãos e aumenta no músculo de maneira similar aos exercícios. Logo, quando eu faço exercício para ativar a mTOR no meu músculo, isso tem uma consequência metabólica. Então, eu estou usando toda essa energia para fazer meu exercício, toda a energia do corpo, né, dos nutrientes, e a mTOR está sendo ativada nos músculos. E o que isso faz é que isso esgota a energia de outros lugares. Logo, porque o corpo está usando toda a energia que tem nos músculos e dessa forma esgotando a energia de outros lugares. Então, quando os cientistas olham o fígado das pessoas com exercícios, a atividade do mTOR é menor no fígado. Isso é importante, porque vai ter consequências para a produção de glicose, que vai ter outras consequências extremamente positivas para o corpo. E quando os cientistas olham o conteúdo de mTOR na gordura, a atividade de mTOR é bem menor nesses esportistas. E a mesma coisa acontece com a dieta cetogênica com jejum. Mas quando eles olham em outros tecidos,
em todo o corpo, o que acontece é que quando esse estresse metabólico do exercício é ativado, ou o estresse metabólico da cetogênica e do jejum ativado, o mTOR é suprimido nessas outras áreas. Então, no cérebro, por exemplo, uma das coisas que os pesquisadores acharam que pode estar acontecendo é que você tem um aumento na proteína BDNF, que eu já falei bastante, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, que justamente por trás da criação de novos neurônios. Então você melhora muito o funcionamento cerebral e justamente por isso você aumenta o mTOR no cérebro também. É consequência do aumento do mTOR no cérebro. Então essa parte da síntese de proteína necessária para o aprendizado, para a memória, lá no hipocampo, na área do cérebro, no córtex pré-frontal também, na área do cérebro da sua atenção, das funções cognitivas, e na área do cérebro da memória, é ativada por mTOR. Então a ativação do mTOR é muito importante, só que ela tem que ser ativada mais nos tecidos que você quer. E assim, o que você pode obter é o efeito positivo no músculo, para o crescimento, e um efeito mais moderado no fígado, para ter um efeito positivo sobre o metabolismo do fígado. Mas as drogas, como a rapamicina, aumentam a vida útil das pessoas, mas também tem consequências negativas para o organismo, porque causa resistência à insulina, também pode causar perda de massa muscular, que é prejudicial para a regeneração muscular, porque a gente sabe que o corpo tem uma necessidade de produzir mTOR no músculo, né? Então, para corrigir lesões musculares, para recuperação pós-treino. Então, não adianta só tomar drogas e esperar que você vai ter uma melhor qualidade de vida. Você pode até aumentar a sua expectativa de vida, mas você não vai melhorar todos os aspectos da sua saúde. Mas sim com o jejum. Então, quando você olha para os humanos, um dos principais marcadores de longevidade é, na verdade, o músculo. Quanto mais músculo tem, é mais importante que VO2. Mais as pessoas vivem, literalmente. Então, se você tem mais massa muscular com saúde, é claro, você vai viver mais. Isso realmente é um detalhe muito importante entre os organismos vivos, nos quais a longevidade é determinada por sua capacidade de realizar as suas atividades diárias. Isso resume-se a quê? A pessoa que não tem músculo, que não desenvolveu seu músculo ao longo da vida, que deixou ele definhar, vai perder a vitalidade, vai perder a saúde com o tempo, vai morrer mais cedo, vai ter uma lesão, vai cair da escada quando tiver mais velho, vai se machucar e não vai conseguir se recuperar. Então é extremamente importante ter um condicionamento físico bom para você se recuperar de lesões, de quedas e ter uma atividade ativa, né? Todos os organismos vivos, todos os animais precisam tá realizando suas atividades diárias, ter um condicionamento mínimo para isso, e só assim eles vão conseguir viver mais. A partir do momento que você perde as funções do seu corpo de se transportar, de conseguir levantar, agachar, ir na cozinha, trabalhar, fazer suas atividades diárias, você vai definhar. Então é muito importante manter um condicionamento físico ao longo da vida. E esse mTOR ativado em excesso, né, as pessoas que são sedentárias, que comem mal, vão ter uma maior inflamação na linha de base. Então isso vai reduzir muito a saúde delas. Elas vão ter uma maior probabilidade de ter câncer, doenças cardíacas, etc. E é assim que você vai conseguir viver mais, chegar nos 90 anos, 100 anos ou mais. Caso contrário, você vai realmente definhar. E por isso a dieta cetogênica e o jejum vão manter essa linha de base do mTOR mais baixa para proteger seus órgãos e estimular seus músculos. E eu acho que por hoje é só, pessoal. Eu sou o Caio Fleury, eu acho que não tem mais nada por hoje, a gente continua conversando e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente, eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições, inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.